Amém? O Senhor disse: haja luz e houve luz. Nos 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse, o Senhor está falando com a sua igreja. Ele está se dirigindo àquela igreja, a igreja física, que estava passando por dificuldades, que estava passando por lutas, que estava passando por aflições. E a mensagem é clara: eu estou no controle, eu estou vendo o que está acontecendo com vocês, e fique tranquilo, eu vou mandar o escape e vocês têm uma segurança eterna no céu. E essa é a mensagem dos 3 primeiros capítulos no livro do Apocalipse. Os capítulos 4 e 5 que nós estudamos recentemente, eles falam no capítulo 4 acerca do Deus Criador. E nós vemos a imagem do trono de Deus. O apóstolo João é tomado em espírito e ele chega aos céus, ele vê o trono de Deus. E no capítulo 5 é o Deus Redentor. Ele vê o Cordeiro como aquele que foi morto e voltou a viver. E agora no capítulo 6 nós vamos ver como que uma sequência lógica em relação ao capítulo 5, quando o Cordeiro abre o selo. No capítulo 5 nós vimos que o apóstolo João chorou muito, porque ele viu um livro, e quando ele fala de livro, ele está falando de um rolo de pergaminho que estava escrito por dentro e por fora, e foi dito que não havia ninguém no céu, na terra, embaixo da terra, que era digno de desatar os selos daquele livro e de lê-lo. Então o apóstolo João chora, mas ao mesmo tempo vem esse ser e o ancião aparece para ele e diz: não chore, porque é isso que o Cordeiro que esteve morto e voltou a viver, ele é digno de desatar os selos. E agora, na sequência do capítulo 6, o Cordeiro ele vai abrir os 7 selos, e ele vai abrir esses selos um por um, e cada selo que é aberto, acontece algo aqui na terra. Cada vez que um selo é aberto, alguma coisa é liberada do céu e acontecem reações aqui na terra. E é importante que a gente entenda que o capítulo 6 aqui de Apocalipse, ele tem uma conexão direta com 3 outros capítulos da Bíblia que fazem referência ao sermão escatológico de Jesus. Marcos 24, Lucas 21, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, são as 3 passagens bíblicas aonde os evangelistas escrevem sobre o sermão escatológico de Cristo. No momento em que Cristo se encontra no Monte das Oliveiras e os seus discípulos perguntam quando é que essas coisas acontecerão, quando é que o fim vai chegar, e então Jesus pronuncia o que é conhecido como seu sermão escatológico, e capítulo 6 de Apocalipse está conectado com esses capítulos. Eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quem puder acompanhar comigo, e antes mesmo da gente iniciar a nossa leitura aqui do capítulo 6, que já está aberto aqui no projetor. Vamos lá? Capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas. Jesus saiu do templo. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. E Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Mateus 24. Mateus 24. Agora eu estou lendo, eu falei Lucas 21, Marcos 13, Mateus 24. Agora eu estou lendo Mateus 24. É porque esses 3 capítulos eles são paralelos, eles falam do mesmo sermão de Jesus. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.
Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. O número de falsos profetas falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então o que Jesus fala aqui em Mateus 24 é agora revelado de forma um pouco mais clara ainda aqui pelo apóstolo João, no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Então, capítulo 6 do livro do Apocalipse, logo depois que João vê a imagem do Cordeiro entronizado, o Cordeiro sentado no seu trono. Esse Cordeiro, ele possui 7 chifres. A expressão 7 chifres fala daquele que tem o poder completo. Esse Cordeiro, ele está com todo o poder dado por Deus. Ele possui 7 olhos, que significa também aquele que sabe e vê todas as coisas. Ele agora está conduzindo a história. É Ele quem diz o que vai acontecer, quando vai acontecer e de que forma vai acontecer. É importante que a gente entenda que as catástrofes que aconteceram, que acontecem e que acontecerão, estão todas elas debaixo do controle de Deus. As guerras, tudo aquilo que tem acontecido no mundo, as enfermidades, as pestes, tudo isso está debaixo de um controle de Deus. Coisas que estão acontecendo e que acontecerão cada vez mais, como nós vamos ver aqui no estudo do livro do Apocalipse. Então agora, voltemos para o capítulo 6, versículo 1. Observei, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então eu ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Essa expressão voz de trovão na Bíblia sempre dá a ideia de Deus agindo de alguma forma. Quando nós lemos o que falava acerca do trono de Deus em Apocalipse capítulo 4, nós vimos que no trono do Senhor havia muitos trovões. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Diz assim, versículo 5: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então a gente vê, diante dele, quando Deus vai agir, sempre tem essa referência em relação a relâmpagos, vozes e trovões. E agora Deus vai começar a agir quando o primeiro dos 7 selos será aberto. Versículo 2, mais uma vez ele usa a expressão olhei, observei. Uma das coisas que o cristão, uma das principais qualidades do cristão é que o cristão, ele está atento em relação às coisas que estão acontecendo. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 5,8: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário, está sempre ao derredor. O cristão, ele precisa estar atento. Aqui no livro do Apocalipse é dito, no final de cada carta às 7 igrejas: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma característica do verdadeiro para o falso crente. O falso crente, ele está como aquelas virgens imprudentes. Ele está, vivendo a vida de qualquer jeito. Ele não está prestando atenção nos sinais, ele não está prestando atenção na sua própria vida, ele não está levando a sério os alertas de Deus. E por isso esse falso crente, quando o Senhor Jesus voltar, será tratado como ímpio, porque o falso crente e o ímpio, eles estão no mesmo patamar diante de Deus.
Mas os verdadeiros crentes são aquelas pessoas que estão atentos, eles estão alertas a cada aviso do Senhor, a cada palavra, a cada expressão, a cada pregação, a cada mensagem que o Senhor envia. Eles estão atentos e eles estão sempre esperando a volta do Senhor. Essa é uma marca dos verdadeiros crentes. Eles estão em constante espera em relação à volta do seu Salvador. Desde a época de Jó, no capítulo 19 do seu livro já dizia, mesmo no auge do seu sofrimento: eu sei que o meu Redentor vive e em um determinado dia ele irá se levantar a meu favor. Então aqui a gente observa o apóstolo João como esse paradigma de um cristão verdadeiro. Ele está sempre olhando, ele está atento às revelações que Deus tem feito, para que essas revelações mudem a nossa vida e nos ajude a ajudar a outros. E diante de mim estava um cavalo branco. Então ele agora viu um cavalo branco e seu cavaleiro. O que é um cavaleiro, irmãos? Não é um cavalheiro, não é aquele que abre a porta para a mulher entrar no carro, não é aquele que traz uma caixa de chocolate para sua esposa, não é um cavalheiro, é um cavaleiro. O cavaleiro é aquele que monta o cavalo, é aquele que está montado no cavalo. E ele viu um cavaleiro que empunhava um arco, e esse cavaleiro era um cavaleiro o quê? Branco, e lhe foi dado uma coroa, e ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Irmãos, esse versículo é um dos versículos mais incontroversos ou mais controversos do livro de Apocalipse. Esse primeiro cavaleiro, que é um cavaleiro branco, muitas pessoas gostam de colocar como anticristo, mas é difícil a gente acreditar nesse cavaleiro como anticristo, porque em nenhuma parte da Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse, você vai ver o diabo, Satanás e o anticristo sendo associado à cor branca. A cor branca no livro do Apocalipse, bem como em toda a Bíblia, traz a simbologia de santidade. Algumas pessoas costumam dizer que esse cavaleiro branco seria o próprio Jesus, pois está escrito mais adiante no livro do Apocalipse que de fato ele vem num cavalo branco, as suas vestes estão respingadas de sangue, mas também não é muito fácil de se identificar isso. Há uma dificuldade de se identificar esse cavaleiro como Jesus, porque Jesus é o cordeiro que acabou de abrir o selo. Então ele iria abrir o selo e ele também seria o cavaleiro que está saindo do primeiro selo. Mas as pessoas mais eruditas, assim, os estudiosos da Bíblia, eles chegaram a uma conclusão que de fato é a que a gente concorda, por ser aquela que parece ser mais correta, que esse cavaleiro branco que sai para vencer é o Evangelho. E é por isso que a gente vai ver a diferença. Uma das diferenças desse cavaleiro do capítulo 6 para aquele cavaleiro do Apocalipse no capítulo final, lá nos capítulos finais, é que a arma que Jesus usa quando ele está saindo para batalhar, lá em Apocalipse capítulo 19, se eu não me engano, é uma espada. E a arma desse cavaleiro branco aqui empunhava era o quê? É um arco, é uma flecha, um arco e flecha. Então aqui, irmãos, Martin Lloyd-Jones e outros estudiosos como Matt Henry, eles costumam dizer que esse seria aqui o Evangelho. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E Martin Lloyd-Jones não, irmãos. Martin Lloyd-Jones, ele acredita que esse seria Jesus Cristo. Mas Matt Henry, e a gente concorda com o que Matt Henry fala nesse sentido, diz no seu comentário bíblico que seria o Evangelho esse cavaleiro branco, que sai vencendo para vencer. E uma das coisas que apoia essa tese de Matt Henry é justamente o texto que nós lemos em Mateus 24. Vamos voltar a Mateus 24 rapidinho. Mateus 24, versículo 14, se eu não me engano. Olha o que está escrito aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho
de todas as nações, e então virá o fim. Então, quando a gente vê aqui, olhei e diante de mim estava um cavalo branco com o seu cavaleiro. Uma das coisas também que vai fazer com que a gente não consiga identificar esse cavaleiro branco aqui como anticristo é que ele cavalgava como um vencedor que sai para vencer. E o anticristo, ainda que tenha algumas vitórias temporais, o anticristo ele vai sair para perder. Ele vai ter vitórias durante um determinado tempo, mas ele será derrotado quando o Senhor o derrotar com a espada que sai da sua boca. Mas esse cavaleiro branco não. Esse cavaleiro branco não sai para perder. Ele sai vencendo para vencer. E aqui a gente vê isso se cumprindo, irmãos. Nesses 2000 anos de história da igreja, a igreja foi perseguida. Desde lá do dia de Pentecoste, quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho de Deus com toda a autoridade. Desde a época que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, dizendo no capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Desde aquela época, o arco estava, sendo lançado, e o Evangelho alcançou o mundo inteiro. Perceba, irmãos, 12 homens humildes, pessoas que não tinham qualquer destaque na sociedade, pessoas que não conheciam outros idiomas, pessoas simples, conseguiram colocar o mundo de cabeça para baixo. E hoje esse Evangelho já alcançou o mundo inteiro. Ainda que existam algumas partes do mundo que necessariamente precisam ser evangelizadas, mas a maioria esmagadora, geograficamente falando, do mundo já foi alcançado pelo Evangelho. Embora perseguido, embora combatido, o Evangelho sempre tem saído para vencer. A prova disso é se você pegasse hoje, daqui a alguns dias, a Missões Portas Abertas, todo ano, ela faz uma lista dos 10 países que mais perseguem os cristãos. E a lista de 2018 está para sair dentro dos próximos dias. Se você pegar essa lista dos países onde os cristãos são perseguidos, e segundo dados de uma outra missão evangelística, que se eu não me engano é Voz dos Mártires, essa ONG cristã, ela fez uma pesquisa e cerca de 400 cristãos morrem todos os dias no mundo só por serem cristãos. Hoje vão morrer 400 cristãos. 400 pessoas vão perder a sua vida hoje, enquanto você está confortável na sua cadeira. 400 cristãos vão perder a sua vida hoje por serem cristãos. Então a gente observa que, independentemente do diabo estar sempre furioso, do mundo estar sempre tentando oprimir os crentes, a igreja sempre será triunfante. O Evangelho nunca vai perder. Você vai pegar, por exemplo, há mais de 10 anos, o topo da lista, e muito provavelmente esse ano também, dos países onde o Evangelho é mais perseguido, é a Coreia do Norte. Já há mais de 10 anos a Coreia do Norte tem liderado como um país mais perigoso do mundo para um cristão estar. Mas segundo estatísticas, é na Coreia do Norte aonde o Evangelho tem mais crescido. Embora lá na Coreia do Norte você ser cristão seja um crime que é passível de pena de morte, existem hoje, segundo uma ONG que ajuda os cristãos que vivem em países perseguidos, cerca de 50 mil coreanos que são cristãos. Eles estão dispostos a morrer por Cristo. Sabe, irmãos, o Evangelho nunca vai perder. A gente vive aqui no Brasil, aonde as falsas igrejas crescem assustadoramente. As verdadeiras igrejas são oprimidas, muitas fecham as portas, mas os verdadeiros cristãos, eles perseverarão até o final. Essa é uma marca, esse é o primeiro cavaleiro branco. É por isso que antes de vir as catástrofes, Deus envia um cavaleiro com o Evangelho da paz. Ele envia o Evangelho para que o Evangelho de fato possa preparar o homem para a destruição que virá.
A única forma de estarmos protegidos da grande destruição é crendo no Evangelho. Porque aquele que creu no Evangelho não conhecerá mais a morte, porque já passou da morte para a vida eterna. É por isso que a única esperança do mundo inteiro é o Evangelho. E o Senhor, mais uma vez, através desse cavaleiro branco, demonstra como Ele é misericordioso. Mesmo diante de tanta maldade que o mundo tem feito, o primeiro selo que é aberto é um selo de misericórdia. É Deus dando uma última oportunidade. Uma última oportunidade para que as pessoas creiam no Evangelho. Talvez seja a sua última oportunidade. Talvez seja a sua última oportunidade. Talvez seja a minha última oportunidade hoje de estarmos firmes no Senhor. Porque em determinado momento, irmãos, nós vamos ter que nos encontrar com o Cordeiro. Mas nós não o veremos mais como um Cordeiro que foi visto pelo apóstolo João no trono. Nós o veremos como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem na sua mão uma espada desembainhada e que trará juízo eterno para todo mundo. Então, foi-lhe dado uma coroa. O Evangelho, irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo entendia que o Evangelho é o poder de Deus. É por isso, irmãos, que nós entendemos que nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de um poder social, nós não precisamos de nenhuma influência de marketing para pregar o Evangelho, porque o próprio Evangelho é o poder de Deus. Só existem duas formas de se frustrar essa propagação poderosa do Evangelho. A primeira forma, é claro, não pregar o Evangelho. Quando nós nos acovardamos, quando nós fechamos as nossas bocas, nós estamos atrapalhando na propagação do Evangelho. Pois o próprio Senhor Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Aquele que não está trabalhando a favor de Cristo, mesmo que esteja parado, ele já está trabalhando a favor do diabo. Então, a segunda forma de nós atrapalharmos a propagação do Evangelho é pregando um falso Evangelho. Abram comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em relação ao Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, eu quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos. O que é que salva a gente? O que é que salva a gente? O Evangelho. É por meio deste Evangelho, do Evangelho que Cristo autorizou os apóstolos a passarem adiante. É por meio deste Evangelho que nós somos salvos. Mas olhe, há um se aqui. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, quando você prega um falso evangelho, quando você mistura o evangelho, quando você tira algo, acrescenta algo ao evangelho, você tira também o seu poder. Nós não podemos alterar o evangelho, porque o evangelho alterado não é mais evangelho, é outra coisa. Abra agora comigo em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Percebeu que o apóstolo Paulo falou? Vocês estão seguindo um outro evangelho, mas não é o evangelho. Porque se é misturado, se é adulterado, não é o evangelho. Se tem reteté, se tem oba-oba, se tem teologia da prosperidade, se tem mistérios, dança, se tem essas bobagens que se vê se propagando aí afora, não é mais evangelho, é outra coisa. Você pode chamar qualquer coisa de qualquer coisa, menos de evangelho. O mais correto seria chamar o que a maioria das igrejas pregam hoje de doutrinas de demônios e não de evangelho. É o que está escrito em 1 de Timóteo. Porque nos últimos tempos as pessoas apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina
de demônios. É o que está acontecendo aqui na região da Galácia. O apóstolo Paulo continua: o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo. Perverter, adulterar, mudar, transformar, transtornar. Versículo 8: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Todo aquele que prega um evangelho diferente do que está escrito na palavra de Deus está debaixo de maldição e está passando essa maldição para outros. Aquele que evangeliza com o falso evangelho não está ajudando as pessoas a se salvar, mas está ajudando as pessoas a continuarem condenadas. É por isso que uma das qualidades, ou melhor, a única qualidade do obreiro aprovado é qual? Ele maneja bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, foi-lhe dada uma coroa. O Evangelho tem uma coroa sobre a sua cabeça. O Evangelho reina sobre toda a terra, porque o reino de Deus não está ali e nem acolá. O reino de Deus está dentro de nós. É por isso, irmãos, que os pregadores, eles podem estar presos. Os pregadores, eles podem e muitos serão mortos, mas o Evangelho jamais estará preso. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses: eu estou preso, mas o Evangelho não está. O Evangelho, irmãos, ele irá se propagar cada vez mais até que o Senhor Jesus volte. E por que isso vai acontecer? Vamos abrir em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda Pedro 3:3, todos acharam? Amados, antes de tudo, quero que saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação se formou. Perceba o que está acontecendo hoje. Parece que Jesus não vai voltar. As pessoas na igreja só falam de dinheiro, só falam de coisas terrenas. Tudo na igreja é congresso de casal, é campanha da prosperidade, é campanha da bala ungida, é libertação das drogas. Ninguém está preocupado com a volta de Jesus, ninguém está preocupado com o seu retorno. Está todo mundo querendo ajeitar a sua vida, mas ninguém está querendo se reconciliar com Deus. E a gente observa que isso tudo tem a ver com o falso evangelho que tem sido disseminado. Versículo 5: mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, e está formada pela água, da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra os céus e a terra de agora existem, estão sendo reservados para o fogo, aguardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora para cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, ou que ninguém se perca, mas que todos os seus eleitos sejam alcançados para arrependimento. É 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então o Senhor, Ele só vai voltar quando o último eleito de Deus for alcançado com o Evangelho. Eu não sei se vai ser um índiozinho, eu não sei se vai ser um esquimó, eu não sei se vai ser um parente seu. Eu sei que ainda faltam eleitos de Deus serem alcançados, pois como está escrito em Romanos capítulo 8, aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Romanos 8:30. Então todos aqueles que Deus predestinou, em algum momento Ele irá
chamar de maneira irresistível pela graça do seu Evangelho. E essas pessoas serão justificadas e elas serão glorificadas. E a gente observa aqui, irmãos, que a esse Evangelho foi dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor. O Evangelho nunca foi derrotado, embora o Império Romano, a força mais poderosa do mundo, que dominou o mundo inteiro conhecido da sua época, não conseguiu destruir o Evangelho. Os maiores ditadores do mundo não conseguiram destruir o Evangelho. E ainda quando o anticristo ascender com todo o seu poder mundial, ele não conseguirá destruir o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo é indestrutível. É a força mais poderosa do mundo. É o poder de Deus para a salvação. Por isso que aqui, esse primeiro cavaleiro, de forma indubitável, é o Evangelho, que sai vencendo para vencer. E não é à toa que a arma que esse cavaleiro usa é o arco e flecha. Não é à toa, irmãos, porque a palavra apóstolo significa literalmente enviados. São como flechas que o próprio Deus lança. Ele lança, por exemplo, o apóstolo Paulo na Macedônia. Ele lança o apóstolo Pedro em Roma. E ele lançou tantos outros homens em lugares distantes da terra, como foi o caso, por exemplo, do missionário que evangelizou a China, Hudson Taylor, como o missionário que evangelizou os índios apaches lá nos Estados Unidos, se eu não me engano foi Richard Baxter, e tantos outros homens de Deus, como o missionário Tim Elliott, que deu a sua vida para que os índios da selva do Peru, se eu não me engano, fossem alcançados. Nós vamos ver um homem chamado Eric Liddell, medalhista olímpico, vencedor da medalha de ouro das Olimpíadas, largando tudo e sendo usado como uma flecha para evangelizar em um país distante do seu. É assim que Deus tem feito até hoje. Ele tem separado homens e mulheres para literalmente serem lançados pelo seu arco e flecha para regiões distantes, mas muitas vezes podemos ser lançados na nossa própria cidade. Deus pode nos lançar em um bairro. Deus já lançou você no local que você mora. Você é uma flecha no local que você mora. Você deve frutificar no local que você mora, no local que você trabalha, no local que você frequenta, qual seja um supermercado, uma padaria, um dentista, qualquer lugar aonde pise os seus pés, o Evangelho tem que chegar juntamente com você, porque você é uma flecha que Deus enviou para que o Evangelho alcançasse pessoas. Paulo vai se dizer devedor, mas ele não se sentia devedor de vestir, de dar de comer a quem tem fome. Não, Paulo se sentia devedor do Evangelho. Paulo se preocupava e se ocupava em ir nas regiões onde ele sabia que o Evangelho ainda não tinha alcançado. Quando ele escreve a sua carta aos irmãos em Roma, carta que conhecemos essa como carta aos Romanos, ele escreve essa carta com o desejo de, passando por Roma, ser enviado pelos cristãos de Roma para onde? Para uma região que conhecemos hoje como Espanha. Paulo queria ir naquela região porque o Evangelho não tinha chegado ainda naquela região e ele queria que o Evangelho chegasse lá. Diga-me, irmã. Então a volta de Cristo está relacionada a pessoas que estão predestinadas. Os predestinados. Os eleitos. Né? A volta de Cristo. Ele não veio ainda por isso? Também. Essa é uma das profecias. E todos os eleitos serão alcançados pelo Evangelho. O Evangelho precisa chegar no mundo inteiro. Os eleitos serão alcançados, eles crerão, eles se arrependerão. E essa é uma das profecias para a volta de Cristo. E esses eleitos pode ser aqueles também que já estavam na igreja e que saíram? Pode, até porque essa questão de estar dentro ou fora da igreja é muito superficial. O que de fato faz com que uma pessoa tenha a sua salvação é o novo nascimento. É o arrependimento verdadeiro, porque uma pessoa pode passar a vida inteira na igreja e morrer no inferno, nunca se arrependeu. Então, está dentro ou fora da igreja, isso depende.
os eleitos de Deus serão alcançados com a regeneração, eles nascerão de novo. E quando eles nascem de novo, eles têm a fé, o arrependimento para a salvação. Exatamente, né? Então é um chamado eficaz. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não foram alcançados por esse chamado eficaz. Amém? Então vamos voltar agora para o nosso texto aqui de Apocalipse. Ele cavalgava. Perceba que essa expressão de cavalo e cavalgava dá uma ideia de ação. A igreja tem que tomar muito cuidado para que ela não fique paralisada. A igreja foi chamada para agir. E a ação da igreja é uma ação dupla, interna e externa. O evangelho edifica aqueles que estão dentro. Sabe por quê, irmãos? Martinho Lutero dizia: eu preciso ouvir o evangelho todos os dias. Por quê? Porque todos os dias eu me esqueço dele. A prova disso é que você pode conversar com vários cristãos sérios, não estou falando de cristão falso não, cristãos sérios, cristãos que de fato nasceram de novo e que querem andar na verdade. Você pergunta para ele: e aí, irmão, está salvo? E ele diz: não sei, porque hoje eu amaldiçoei Michel Temer. Eu li lá aquele negócio da reforma da Previdência e não teve jeito, mandei ele para o inferno na minha mente. Mas a ideia é isso, é que a gente sempre, por mais que a gente saiba que a salvação é pela graça, mediante a fé, a gente sempre condiciona a salvação ao quê? A uma atitude nossa. Então, por exemplo, se você hoje acordou 5 horas da manhã, se você leu a Bíblia, se você de repente foi num lugar onde tem moradores de rua e distribuiu alimentos para ele, e aí eu pergunto a você: você está salvo? É claro que eu estou salvo. Hoje eu li a Bíblia, hoje eu orei, hoje eu fiz caridade, é claro que eu estou salvo. Irmão, isso não significa que você está salvo. A salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. A única obra que nos leva para o céu é a obra de Cristo. E aí é por isso que os evangélicos precisam, assim como aqueles que não conhecem, os evangélicos também precisam ser relembrados do evangelho todos os dias. Todos os dias nós precisamos tomar posse do evangelho, para que a nossa salvação seja como um capacete que a gente não tire hora nenhuma, como está escrito lá em Efésios capítulo 6. Você precisa saber que você é salvo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando você estiver deitado na sua cama. Você é salvo não por aquilo que você fez e faz, mas por aquilo que Jesus Cristo fez por você e que você crê verdadeiramente. E você não crê pela vontade da carne, do sangue, nem do homem, mas pela vontade de Deus é que você crê. É por isso que esse cavaleiro cavalga. E ele cavalga dentro da igreja, ele cavalga fora da igreja. Muitas vezes a gente comete equívocos. Algum tempo atrás, as pessoas diziam: pastor, tal data, vamos fazer um culto evangelístico. Irmãos, eu quero desafiar você a me mostrar um culto bíblico que não seja evangelístico. A igreja tem como seu principal ponto o evangelho. Então, eu posso falar de Gênesis, eu posso falar de Deuteronômio, eu posso falar de Abacuque, Naum, eu posso falar de Cantares de Salomão, eu posso falar de Eclesiastes, e eu sempre vou estar falando do quê? Do Evangelho. O Evangelho é o ponto central. O Evangelho e Cristo são tão inseparáveis que Jesus vai dizer, lá no Evangelho de Marcos, se eu não me engano: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que entregar a vida por amor a mim e ao Evangelho, achará. Porque Cristo e o seu Evangelho sempre vêm juntos. É o Evangelho que nos leva a Cristo, é Cristo que nos leva ao Evangelho. Sempre estão conectados esses dois, de tal forma que não podem se separar, não podem se separar. Então essa ação é contínua. Uma igreja verdadeira é uma igreja viva, onde todos os dias o Evangelho é pregado e relembrado, internamente e externamente. Internamente os seus membros são relembrados e saem dos cultos e dos estudos bíblicos, como de hoje à tarde, cheios do Evangelho, para dividir com outros que estão lá fora. É assim que a igreja vive. É como esse cavaleiro que está cavalgando, porque nós entendemos que nós temos um ponto aonde nós vamos chegar, que é o céu.
como vencedor, determinado a vencer. Amém? Eu já estou quase concluindo, mas eu creio que dá para a gente abrir o segundo selo, ou deixa fechado? Abre! Abre ou não abre? Vocês estão mandando. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Sabe, irmãos, mais uma vez, a gente entende que sempre que acontece algo aqui na terra, teve que ter uma autorização do céu. Tem alguém doente aqui? Tem alguém doente aqui? Só eu que estou doente? Né? Amém? A gente está doente, né? Para a gente estar doente aqui na terra, teve que ter uma autorização do céu. Qualquer coisa. Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso desde o livro de Jó. Antes do diabo afligir Jó com qualquer enfermidade, ele teve que pedir autorização a quem? A Deus. Ó Deus, é claro, Jó, pega na pele de Jó, bota enfermidade em Jó, que você vai ver que Jó te amaldiçoa. E Deus então autoriza. Independentemente dessa enfermidade ter chegado pela mão do diabo ou pela mão de Deus, Deus manda enfermidade? Manda. Quem foi que mandou a lepra para Miriam? Foi o próprio Deus. Então, independentemente de ter sido Deus diretamente ou de ter sido Satanás, por intermédio de uma autorização dada por Deus, tudo que acontece aqui na terra teve que ser autorizado no céu. Por exemplo, nenhum presidente pode chegar ao poder em qualquer país que seja. Aqui no Brasil, nas Filipinas, sabe? Em qualquer país do mundo, nenhum presidente chega ao poder se não for por uma autorização de Deus. Donald Trump não chegou ao poder porque os americanos acharam que ele deveria chegar ao poder. Não, Deus é que determinou todas as coisas. As pessoas achavam que quem ia vencer era Hillary Clinton. Na pesquisa ela estava liderando. Mas de repente, na última semana, o Trump ganhou. Quem é que está no controle disso? É Deus. Algumas pessoas diziam que aquele que caiu o avião teria chances de disputar o governo, de ser presidente do Brasil. O que era governador de Pernambuco, me esqueci o nome dele. Eduardo alguma coisa, né? Eduardo Campos. Isso, Eduardo Campos, ele era governador de Pernambuco. Algumas pessoas colocavam as suas fichas nele, que ele subiria nas pesquisas nas últimas semanas perto da eleição, e em vez de subir, o avião dele caiu e ele morreu. Então a gente observa, irmãos, que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Alguns anos atrás aconteceu lá no Oriente Médio o que chamaram de a Primavera Árabe, se eu não me engano, onde houve uma série de revoluções e os ditadores que governavam aqueles países alguns há décadas, como aquele Gaddafi, foram depostos e outros líderes assumiram os seus o poder naqueles países. Quem é que está no controle disso? Deus. É importante que a gente entenda isso. Por isso que quando se abre o selo, há uma ordem antes do cavaleiro sair: venha. O cavaleiro não sai antes que haja uma autorização do trono dizendo: você tem autorização para fazer isso agora. Tudo que é feito aqui na terra foi autorizado no céu. Isso é algo que tem que trazer tranquilidade para quem? Para nós, porque você é um cidadão de que reino? Do céu. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos fez uma pergunta a Jesus: tu és rei? Ele disse: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E aqui a gente observa que assim como o nosso rei, nós também não somos deste mundo. Por isso que nos é ensinado em Colossenses: se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto. Você não é de lá? Então busque as coisas lá do alto. É como, por exemplo, se você fosse um gaúcho, você iria gostar de quê? De chimarrão e churrasco. Mas como vocês são baianos, o que é que vocês gostam? De acarajé e Coca-Cola. Não, meu filho, vatapá, né? E caruru. Então, quando você é um habitante do reino de Deus, você tem que gostar das coisas do reino de Deus. Você já viu um baiano tomando chimarrão? Não vai tomar, meu filho. Você dá um chimarrão pro baiano, olha que troço é esse aqui, rapaz, né? E quando chega, por exemplo, um gringo daquele e come um acarajé, ele vai passar uma semana com problema de desinteria. Ele não está acostumado, meu irmão. Ainda mais se a baiana perguntar: você quer quente ou frio? Aí ele diz: bota quente. Olha, é aí que derrete o coitado do gringo, meu filho.
Aí é 2 semanas de disenteria, né? Então a gente tem que observar que nós somos cidadãos de um outro reino. Não somos desse reino daqui. Por isso que a gente não tem que ter medo. O rei que está mandando é o nosso, não é o dessa terra. Nessa terra há um ente espiritual maligno que está governando. A Bíblia vai dizer, vamos abrir em 1 de João 5:19, se eu não me engano. Abra comigo, 1 de João. 1 de João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo inteiro está sob o poder. Nós somos de Deus, mas o mundo inteiro está sob o poder maligno. Mas irmãos, agora o apóstolo João fica entendendo que mesmo este poder do maligno está condicionado a uma autorização do nosso Deus, porque nós somos de Deus. Então quem é que está mandando? Deus. Mesmo quando o inimigo age, ele está agindo debaixo de um poder delegado pelo próprio Deus, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos e não os do homem. Amém, irmãos? Amém. Dando continuidade aqui, o cordeiro abriu o segundo selo e o ser vivente disse: venha. Houve uma autorização do céu e agora vai aparecer quem? Um outro cavalo, um outro cavaleiro. Agora qual é a cor desse cavaleiro? Vermelho. Esse cavaleiro é um cavaleiro vermelho, versículo 4. E seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra. Perceba como essas coisas estão conectadas. O evangelho é o evangelho da paz. Mas quando as pessoas rejeitam o evangelho da paz, qual é a consequência? A guerra. Vamos abrir comigo em Tiago capítulo 4, rapidamente. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É uma pergunta que Tiago faz aqui. De onde é que vem a guerra? Irmãos, por que você acha que tem tanta guerra no Oriente Médio? Por causa do petróleo. Se no Oriente Médio não tivesse petróleo, você acha que ia ter guerra lá? Você acha que os Estados Unidos e que a OTAN ia mandar alguma força militar para um lugar que não tem riqueza nenhuma? Mas o que acontece é que o homem, ele vive e morre pela riqueza, pelo dinheiro. Então ele faz essa pergunta aqui: de onde é que vem tantas guerras e contendas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então Tiago está mostrando que todo esse retrato do mundo, ela é nada mais nada menos o reflexo daquilo que está dentro do homem. O homem está sempre tentando ganhar em cima do outro. Sabe, eu gostei da sua sandália, eu não tenho dinheiro para comprar a sua sandália, o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar ela de você. Eu gostei do seu país, o que é que eu vou fazer? Eu vou invadir ele, vou tomar o seu país de você. Não foi isso que Hitler fez na Europa, lá na década de 40? Sabe, várias guerras aconteceram desse jeito, os impérios que se sucederam. Primeiro nós tivemos o Império Assírio, depois o Império Caldeu, os Babilônicos, depois os Medo-Persas, depois os Gregos, depois os Romanos. Todos esses impérios surgem quando homens poderosos desejam dominar outros homens, através da sua força. E a gente observa que isso acontece até hoje. E por que isso acontece? Porque as pessoas rejeitam o Evangelho. Se elas crescem no Evangelho, elas não guerreariam, elas teriam paz. Sabe o que é que o Evangelho diz? Não faça o mal, faça o bem. Uma pessoa que crê no Evangelho, ela não tem inimigos, porque o Evangelho diz: se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. O Evangelho diz: quando depender de vós, tende paz com todos. Então, irmãos, você pode ter certeza que nenhum homem, nenhuma mulher que de fato foram alcançados pelo Evangelho vão fazer guerra com ninguém. Cristão não vive não vive por aí brigando por direitos. Cristão não vive brigando nas ruas em passeatas por direitos sociais ou qualquer coisa semelhante.
O cristão acredita que o poder é de Deus e que Deus vai agir em conformidade à sua vontade, independentemente daquilo que a gente faça. Nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, porque vai chegar um dia onde a perseguição irá aumentar a um momento assustador, aonde se a pessoa não estiver satisfeito com Cristo, ele vai negar Cristo em algum momento da sua vida. Vai chegar um momento em que todo aquele que não tiver a marca da besta não vai poder comprar e nem vender. A gente vai ver isso mais adiante. Os cristãos, eles vão sofrer espólio dos seus bens. Os cristãos vão ser mortos e martirizados, como já estão sendo, mas cada vez mais serão. E a gente precisa estar preparado, irmãos, para esses momentos. Ainda aqui em Tiago diz: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Então, a grande questão, irmãos, a gente não tem que brigar uns com os outros, a gente tem que orar, conversar com Deus, para que o Deus que está no controle de tudo possa de fato fazer a sua vontade se cumprir na nossa vida. E a vontade de Deus na sua e na minha vida é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, esse cavalo saiu, e esse cavalo que sai agora, logo depois do cavaleiro branco, vem o cavaleiro vermelho, e o seu cavaleiro recebeu o poder. Ele tem o poder de tirar a paz da terra e de fazer com que os homens se matem uns aos outros. Não é o que está acontecendo hoje em dia. Você observa, por exemplo, talvez alguém diga: mas aqui no Brasil a gente não tem guerra. Será que não tem? Vá para uma determinada área carente, vá para um bairro, uma favela dessa, e grite o nome da facção rival que domina lá, e aí você vai ver que tem guerra aqui. Aqui em Salvador, eu acho que tem umas 2 ou 3 facções, não é? São 5 facções? Já são 7 agora? Então, vamos para... Agora diga o nome da Bíblia. Da facção sabe, né? Vamos mudar essa história, viu, varão? Então você vai ver o quê? 7 facções, não é não, meu filho? É isso mesmo, perguntei, você respondeu. Agora eu lhe pergunto, diga aí 2 livros da Bíblia. Mateus, aí ó, sabe, rapaz, graças a Deus. Então, se você que é de uma facção X entrar em uma outra facção, o que é que vai acontecer? Vão lhe tratar com carinho? Vão lhe dar um chocolate quente? Cafezinho, leite, é isso assim, né não? Como é que faz? Vai botar você educadamente para sair? Então a gente vive numa época de guerra, irmãos. A gente vai ver o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, quando uma facção estava brigando com outra pelo controle da Rocinha, se eu não me engano, e uma série de pessoas morreram. Acho que ainda estão brigando até hoje, só que a imprensa desistiu de falar disso. Então a gente está vivendo épocas assim, onde os homens estão se matando. Você vai pegar, por exemplo, os policiais, e você vai ver que grande parte dos policiais, eles não têm mais interesse de prender ninguém. Eles têm interesse de quê? Porque na mentalidade do ímpio, qual é? Ladrão bom é o quê? Então fizeram uma pesquisa no Rio de Janeiro, irmãos, onde bandido bom é bandido morto. Mais de 50% da população aceitou essa frase. Significa que ninguém mais tem misericórdia, irmãos. A maldade se multiplicou, como Jesus disse em Mateus 24, e o amor de todos tem se esfriado. Evangélicos muitas vezes dizem essa frase: bandido bom é bandido morto. Será que ninguém tem a oportunidade de se arrepender? Será que a vida de ninguém pode ser transformada pelo poder do Evangelho? E é isso, irmãos, quando o poder do Evangelho não alcança as pessoas, o que vai alcançar as pessoas é a morte. É por isso que a Bíblia vai dizer em 2 de Coríntios 7:10, porque o sofrimento segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas o sofrimento segundo o mundo gera morte. Sabe o que é que acontece em muitos lugares? Determinada facção vai lá e mata um. O que é que essa facção vai fazer? Vai lá e mata 2. E essa daqui vem aqui e mata 3. E essa daqui agora vem aqui
e mata 4. E a gente vê isso se proliferando, irmãos, cada vez mais. Não há perdão, não há misericórdia, não há graça, não há amor. Por que isso? Porque os homens rejeitaram o Evangelho. É o que está escrito em 2 de Coríntios capítulo 4. O príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam no Evangelho. Quando uma pessoa crê no Evangelho, irmãos, mesmo aquele que teve a pior vida antes do Evangelho, ele pode ser um genocida, pedófilo, estuprador. Se ele creu no Evangelho, ele foi perdoado e ele está salvo. A gente vê lá que uma das primeiras pessoas a chegarem no paraíso foi um ladrão. Confesso, nós estamos aqui porque merecemos, é o que ele disse. Ele não fez nada. E Jesus diz o que? Aquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por isso, irmãos, nós precisamos continuar pregando o Evangelho da paz, porque aqueles que não propagam a paz jamais terão paz. A Bíblia diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque esses serão conhecidos como filhos de Deus. Não permita, irmãos, que a maldade do mundo torne você tão perverso quanto o mundo. Já dizia um dos pais da igreja, chamado Agostinho: quando um perverso lhe fizer algo, perdoa-lhe, para que não sejam dois perversos. Que coisa real, que coisa, atual. A gente liga o noticiário e tudo que a gente vê são notícias e vídeos de crimes e coisas horríveis. E quando a gente desliga o noticiário, a gente meio que está querendo matar alguém. Cuidado, irmãos. Não permita que essa maldade alcance o seu coração. Por isso que a Bíblia vai dizer: sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Você não foi chamado a odiar as pessoas, você foi chamado a amá-las. Sabe por quê, irmãos? Porque aquelas pessoas que não aceitarem a oferta generosa do Evangelho, elas estarão, todas elas, condenadas a viverem debaixo da ira eterna de Deus no inferno. Por isso que essas pessoas não precisam da nossa ira nem da nossa raiva. Elas estão carentes do amor e da misericórdia que nos foram dados gratuitamente e que nós devemos passar adiante. Aqui, continuando agora, eu vou concluir já aqui o segundo cavaleiro e a gente vai orar. Ele recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Espada fala de guerra, irmãos, de juízo, de morte. Sabe, não entre nessa cilada. Não se transforme você mesmo em um homem violento. A Bíblia vai dizer que nós podemos apanhar, mas jamais devemos ser aqueles que batem. Nós podemos ser difamados, mas jamais devemos ser aqueles que difamam os outros. Nós podemos perder algo, mas jamais devemos ser aqueles que tiram coisas dos outros. Nós temos um Deus, irmãos. Nós temos um Senhor. E nós vivemos segundo as regras do nosso Senhor, que dentre tantas palavras poderosas nos diz: aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para ter como acudir o necessitado. Que o Senhor nos ajude a entender. Esses cavaleiros, irmãos, eles já estão agindo. Eles já estão agindo sobre toda a terra. Muitas pessoas entendem que esses cavaleiros, eles vão estar agindo somente na grande tribulação. Não, eles já estão agindo. Desde que o Senhor Jesus subiu à terra, Satanás foi lançado desde que o Senhor Jesus subiu aos céus, Satanás desceu para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, como está escrito em Apocalipse capítulo 12. Se Deus permitir, chegaremos lá. Então nós precisamos entender que esses cavaleiros, a gente só viu 2 aqui, no próximo estudo, se Deus permitir, vamos ver os outros 2. Esses cavaleiros, eles já estão agindo, mas a grande questão é que a ação deles está aumentando de forma
gradativa. Cada vez mais a violência tem aumentado, a maldade tem se multiplicado, o homem vai se tornar cada vez mais interesseiro, mais perverso. É como Paulo vai descrever os homens em 2 de Timóteo capítulo 3, se eu não me engano. Vai faltar aos homens até o amor natural. Eles vão ser blasfemadores, eles vão ser assassinos. Tantos são os adjetivos negativos que Paulo diz acerca de como será a raça humana cada vez mais que a volta de Jesus se aproxime. E nós temos que estar preparados, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente tenha um cuidado muito grande em nós não nos transformarmos nesses monstros que se tornarão os seres humanos antes da volta do Senhor Jesus. Antes da volta do Senhor Jesus, cada vez mais, o ser humano vai se transformar em uma espécie de monstro, que só se preocupa com dinheiro, com prazer, só se preocupa com a satisfação das suas concupiscências, e que os verdadeiros cristãos cada vez mais se sentirão oprimidos nesse sistema opressor que nós vivemos. Precisamos estar preparados para que mesmo nessa multiplicação crescente da maldade, o nosso amor não se esfrie. A minha oração para você e para mim nessa tarde é que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração, para que nós não venhamos a nos tornar inimigos de Deus, mas que cada vez mais venhamos a seguir os passos do nosso Salvador, que quando era odiado, respondia com amor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado por esse momento, Senhor, de reflexão. Nós temos certeza, Senhor, que não foi em vão que o Senhor nos reuniu aqui. Não foi em vão, Senhor, que essas palavras foram pronunciadas aos nossos ouvidos e, acima de tudo, ao nosso coração. Nos ajuda, meu Deus, mais do que compreender, a viver, Senhor, tudo aquilo que pelo Espírito tem sido revelado por Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a guardar o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra, Senhor, e a não nos movermos, Senhor, do Evangelho, mesmo diante das perseguições crescentes que o mundo tem nos apresentado, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis até o fim, Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Saúde os seus irmãos com o cumprimento santo e diga para ele: irmão, o caminho é estreito, mas ele leva para o céu.